E quando, de repente, eu soube que ia haver um encontro de estudantes em Campina Grande, em agosto. Eu disse, eu vou para esse encontro porque para conhecer as pessoas que fazem parte lá em Campina do movimento estudantil e rever as damas. E lá vou eu para Campina, nesse grupo de pessoas assim, que hoje é famosa no cinema, havia Vladimir Carvalho. E eu fui no trem com Vladimir, com Socorro, a primeira mulher de Vladimir. E ao chegarmos na estação, alguém falou, eita, Breno Nicotina já chegou. Socorro, quem é Breno Nicotina? Ela disse, Zita, você não conhece? Ele é da Juventude Comunista e estuda no Pio X e fuma muito. E quando eu olhei, estava Breno realmente vestido de blusão de James Dean, e eu era fã de carteirinha. Eu sou fã de carteirinha de James Dean. E olhei para Breno e de repente eu pensei, eu vou namorar com esse menino. E não deu outro. Isso foi no dia 15 de agosto de 58 e no dia 18 eu comecei a namorar com o Breno. Quando eu conheci Breno, tinha 15, conheci no dia 18, no dia 28 eu fazia 16 anos. Aí ele me deu de presente um romance, Capitães de Areia, de Jorge Amado. E o primeiro papo foi exatamente de teatro. Ele fazia parte do grupo de Teatro Popular de Arte e ele disse, olha, a gente está montando um espetáculo e tem um papel, uma pontinha que você pode fazer. E voltei, fui falar com meus pais, né, para poder, em 58, fazer teatro. Era considerado uma menina não muito certa. Mas aí meu pai deu uma condição, que eu levasse um irmão, era mais velha, tinha 5 irmãos, e aí toda noite escolhia um para poder ir para o ensaio. E isso foi durante muito tempo, de levar os irmãos acompanhando. Aí eu prometia chocolate, cinema no domingo e etc, né? E quem mais me acompanhou, por acaso, foi o Everaldo Pontes, que é ator. Hoje ele assume que teve influência minha. De primeiro ele não falava, mas agora ele já assume. O Breno era muito, não sei se você chegou a conhecê-lo, ele era muito humano, muito sensível, né? E foi isso que foi a memória, isso foi a minha paixão. E uma pessoa que nessa época já conhecia Marx, Engels, Lenin, quer dizer, isso me entusiasmou e me estimulou, tanto no teatro como na vida de estudante, de ativista. Porque eu conheci Breno, na mesma noite ele disse que era do grupo de teatro, era da Juventude Comunista, e quando falou do teatro, claro, a paixão foi concomitante. E interessante também de educação, porque aí, quando eu entrei na juventude, tinha uma tarefa. E qual era a minha tarefa? Era ler nos bairros o Novos Rumos, ler e discutir com o grupo, era o jornal do Partido Comunista, Novos Rumos. E aí me interessei, que depois eu fiz parte da CEPLAR, que era o Centro de Cultura Popular, que alfabetizava. Aí foi maior o meu desejo de ser professora. O que marcou a minha relação com o Breno nessa paixão foi realmente, eu vislumbrei um outro lado dessa sociedade de classe, que até então, para mim, aí comecei a lembrar, inclusive, de cenas de memória, de cenas em Pilar, de autoritarismo dos Veloso e etc. E eu comecei a fazer essa relação. E daí para frente, continuamos fazendo teatro, estudando na Juventude Comunista até 64.
Olha, a partir de 64 mudou tudo, não é? No sentido de que Breno foi preso, levaram para o 15RI e, na época, um general do grupamento de engenharia, era o nome Breno, era médico e trabalhava com o meu sogro, que também era médico na Federal, na Faculdade de Medicina. E ele disse: Pedro, vou tirar Breno, eu fico emocionada, vou tirar Breno do 15 para botar no grupamento. Todo mundo que estava no 15 foi parar na ilha de Fernando de Noronha. E Breno ficou acho que foi abril até julho, agosto, que ele ficou lá no grupo de engenharia. E eu ia visitar como irmã dele, porque ele teve 3 irmãs e uma morreu. E tinha um registro dela. Aí eu ia com as outras 2 irmãs como se fosse irmã dele. E interessante que eu me salvei de ser presa, porque realmente eles foram no liceu, o exército, procurando Zezita. E não encontravam, porque meu nome de batismo é Severina de Souza Pontes. Então, alguém me protegeu e eu estou buscando para saber quem foi, porque todo mundo sabia que eu era Zezita e era Severina. Então, depois de 64, que eu me salvei porque sou Severina, e agora tem mais essa outra história, exatamente. Eu ia com o nome de Orieta, que é o nome que eu pus na minha primeira filha. E a irmã de Breno era Orieta. E tinha uma diferença de 1 ano para mim só. E eu ia com o registro de Orieta. Então, em homenagem a esse nome, eu pus o nome da minha primeira filha. A gente chegava, mostrava o documento, ele vinha da cela e exatamente, é um banco, aqueles bancos, como um banco de igreja. E a gente ficava sentado, conversava alguma coisa, tudo por alto e sem dizer nada, sem falar nada, e o tempo mais ficava calado, todos, que era muito constrangedor, muito, muito. E o medo de que Breno fosse para Fernando de Noronha ou para outro lugar, desaparecer, como os outros amigos desapareceram, né? Foram torturados. O Nego Fuba de Sapé foi morto e era amigo da gente. Meu sogro foi um comunista nos anos 40, lá no Recife, na faculdade e tal. Então, quando ele sugeriu de eu ir com o registro de Orieta, e ele dizia para mim: não sente junto de Breno para ele não ter vontade de pegar na sua mão. Aí eu sentava, uma e outra irmã dele sentava a outra, e eu ficava mais distante. Mas só em ver, não é, já era assim. E aí eu assumi o nome de Orieta. Foi Orieta que me salvou e fez eu ver Breno durante todo o período que ele esteve preso. Não, quando surgiu o golpe, ficou todo mundo escondendo tudo o que tinha. Porque tinha um escritório do partido lá ali no Ponto Sem Réis, e eles pegaram todos os nomes. Foi uma falha, né? Que a gente também não esperava o golpe. Ninguém esperava. A gente, ao contrário, esperava fazer a revolução. As ligas camponesas no auge, tinha tido um comício aqui na Lagoa, que foi assim, ninguém esperava o golpe. Pegou todo mundo de surpresa. Nas ligas, eu fui secretária do primeiro escritório, que era ali bem perto do Teatro Santa Rosa, naquelas lojas de tecido. Aí tinha um escritório em cima e eu era foi a minha primeira atividade de trabalho foi como secretária das ligas. E íamos para Sapé com esquetes em cima de caminhão, na rua, nos comícios. Nessa época tinha Assis Lemos, que era o candidato da esquerda, e a gente fazia esquete antes. Ele usava a luz e a energia para fazer os comícios lá em Oitizeiro, na casa do meu pai.
No dia que João Pedro Teixeira morreu, mataram, ele passou lá com um pacote de livros. Breno, inclusive, fez uma escultura de um cara atirando e ele tombando com os livros. Foi logo depois, assim, eu acho que foi em agosto, era logo depois do São João. E minha mãe estava fazendo pamonha. E aí eu estava, não sei se eu estava na mercearia, e ela chamou, ele chegou, entrou, e eu não estava na sala. Aí mamãe chamou, Zezita, vem ver aqui, quem veio comer pamonha. Aí eu digo, não. Aí quando fui ver, era Breno. Foi assim, a maior felicidade. Em 65, eu engravidei e casamos no dia 21 de abril. E minha filha nasceu exatamente no dia 16 de novembro. E a gente dizia que não ia casar com festa. E eu fui na igreja lá em Cruz das Armas, eu fui com o Breno, ele de paletó, com guarda-chuva, que ele andava muito com esse guarda-chuva, e de paletó. E na entrada da igreja a gente cruzou com o Edinaldo do Egito. O Edinaldo tinha essa mágoa toda a vida, dizia assim, como é, Zezita, que você ia marcar o casamento e não me disse? Eu disse, mas não era para dizer a ninguém, como era que eu ia dizer a você? Mas aí nossos padrinhos, na igreja o padre disse, não pode fazer sem correr os banhos, porque a gente diz, tem uma história de correr banhos. Se correr os banhos, aí vai todo mundo saber, porque ele disse assim, vai casar Breno e Severina, né? Que meu nome na época era Severina. E aí a gente disse para o padre, então se o senhor não fizer o casamento, a gente vai ficar junto sem casar. Aí ele disse, não, eu faço. Quando saímos da igreja, no Fusquinha, a gente foi passar na minha casa e eu saí toda arrumada e disse para minha mãe que ia para o encontro, que era no Recife, e que tinha que ser bem chique. Um vestido azul de linho lindo que eu tinha, e de franjinhas, bem na moda. E aí, quando chegamos lá em casa, avisamos, estamos casados. Aí vamos para Recife, mas para a lua de mel. E aí foi uma coisa, mamãe chorou, aquelas coisas de mãe, né? Mas como eles gostavam de Breno, e a gente avisava, a gente vai casar sem comunicar. Sempre a gente falava isso. E ele disse 21 de abril porque era a amarração completa, né, de Tiradentes. Não falei. Olha, você sabe que esse foi um assunto, por isso que eu amo demais os meus familiares, tanto da família de Breno quanto a nossa. Nunca ninguém falou que Orieta não foi de 7 meses. Né? Porque, claro, a gente contou, deu certinho, 7 meses, mas todo mundo sabia que era 9 meses, né? E ninguém nunca tocou no assunto. Minha mãe só falou uma vez, a minha filha casou grávida também. Aí, quando chegou lá para dizer para ela que estava grávida e que ia casar, ela disse, sua mãe não pode nem reclamar, ela sabe o que fez. Foi a única vez que minha mãe falou isso. E nós fomos morar na casa dos pais de Breno. Eu sempre morei com os pais de Breno, que foram outros pais. Eu vivi mais com eles do que com os meus pais. E ninguém nunca tocou nesse assunto. Era uma coisa selada. Pronto. Foi, todo mundo sabia, mas ninguém comentava. E mais interessante é isso. Veja só, quando minha mãe, claro, sabe, percebeu que eu estava grávida, aí, porque antes eu dizia, eu tive uma irmã que morreu aos 15 anos, faltando 10 dias para completar 15 anos, de choque anafilático, nos anos 60. E aí eu já estava namorando com o Breno, e aí a gente combinou de um dia, quando engravidasse, casasse e engravidasse,
eu poria o nome de Dinaura, que era o nome da minha irmã. E quando minha mãe percebeu que eu estava grávida, disse: minha filha, você está na casa do seu sogro. Não ponha o nome se for menina, não ponha Dinaura, ponha o Orieta. Agora, foi sugestão de mamãe por preconceito. Como era nascer de 7 meses sem ser de 7 meses, aí minha mãe disse: eu não quero, só foi isso. Eu sei, ela sempre negou, mas foi, era preconceito dela, que ela não queria que chamasse Dinaura. Sabe, depois de 64, quando a gente veio novamente, porque a gente tinha um grupo, uma célula, aí foi muita gente que fugiu. Tinha Leonardo, que era dentista, aí fugiu para o Rio de Janeiro, Maia, que depois voltou para João Pessoa, foi para a Bahia. Quer dizer, esfacelou tudo e a gente não se falava. De 64 até 80, ninguém se encontrou, nem falou. Aí esse dia também foi marcante. Eu estava no Bom Preço, ali em Jaguaribe, e aí Maia entrou. Aí a gente não aguentou e se abraçou. Porque Maia era assim uma pessoa que arregimentava os jovens. Foi uma pessoa assim essencial para me fazer entender o que é a vida de um partido. E aí a gente começou um encontro chamado Olga Benário. Aí foi em 80 que a gente voltou a trazer o pessoal do jornal Invicta. Foi quando veio a anistia, quando Paulo Freire retornou do exílio. Aí a gente volta, agora com muita parcimônia. Agora, durante todo esse período, mantivemos o teatro. Aí fomos fazer, inclusive, a gente montou uma peça de Guilherme Figueiredo, que era irmão do Figueiredo. Quer dizer, a Matrona de Éfeso. Fomos fazer comédias e continuamos, né? Sem esmorecer. Fazendo na garra, como vamos fazer de agora em diante. Porque eu me separei em 99, né? Aí já havia os netos, né? Os filhos casaram e Breno era um super avô. Hoje eu revejo e vejo que uma paixão às vezes faz muita coisa, né? E realmente, porque como o Breno era caseiro, eu acreditava piamente de tudo, menos de um dia me separar de Breno. Esse nunca passou. Eu estava fazendo um doutorado em Cuba, na época, e realmente não. Já tinha feito a qualificação para você ver como eu fiquei. Realmente foi tirou-me meu tapete mesmo. Não terminei o doutorado, não conseguia sentar e escrever. Isso foi terrível. Hoje eu ainda sinto raiva de mim porque não fui tão forte. Mas na época eu cheguei a fazer As Velhas, foi a época que eu fiz As Velhas. Olha, não foi de depressão. Pelo contrário, eu me joguei muito mais no trabalho e no teatro. Aí fiz, antes das Velhas, Não Se Incomode pelo Carnaval, de Paulo Vieira. Eu estava uma noite na casa de uma amiga minha que me recebia para a gente conversar. E eu estava numa fase que não era depressão de ficar em casa, era depressão de botar para fora, de chorar muito. Aí, por isso não conseguia me concentrar em escrever. E uma noite eu sabia que Ângelo Nunes ia montar um espetáculo, que ele havia me convidado, e eu disse que não ia. E uma noite eu decidi descer, eu estava na casa dessa amiga, e eu disse: eu vou agora lá pedir a Ângelo que eu quero qualquer papel, nem que seja para varrer o chão, mas eu quero ocupar as minhas noites.
e saí. Ela, não, Zezita, não vá, você está chorando muito. Eu disse, vou. E cheguei lá, estavam todos reunidos lá na Piolim, e eu entrei chorando, desespero. Ele disse que nunca, quando ele estava vivo, ele dizia que nunca tinha esquecido essa cena. E o Ângelo, eu quero ficar neste espetáculo, para fazer qualquer coisa. Aí ele olhou para mim, todo mundo parou, eu me sentei, respirei, e ele disse, Zezita, tá faltando uma atriz, e é você, era seu lugar. E aí eu entrei com todo afinco, aí logo depois a gente fez As Velhas. Olha, eu assumi a seguinte postura. Se alguém viesse falar de Breno comigo, eu não queria. Porque eu não queria ter um sentimento de inveja, se ele tivesse muito bem, se eu soubesse, nem de ódio, que já não, realmente, agora uma coisa eu assumi, eu não quero mais me encontrar com o Breno. A única vez que me encontrei foi para assinar o divórcio lá no cartório. E não quero saber, não quero notícias, cortei, eu sou muito radical. A paixão que eu tinha, claro, fui para terapia, né, porque não dava para suportar sozinha. E fiquei, claro, com a mágoa. Eu tinha uma mágoa. Mas quando o Breno morreu, primeiro quando eu soube, foi Everaldo que me deu a notícia. A gente, 2 dias antes, eu tinha ido para Recife com minha filha e meu filho, e no caminho a minha filha disse, mamãe, vai se preparando, papai não está bem. Fui no hospital e ele não está bem. Aí eu já fiquei assim. Aí 2 dias depois, Everaldo me liga, Mimi, ele chama Mimi, né, intimidade, Breno morreu. Aí imediatamente eu me desmoronei, estava no Unip, e aí eu disse, eu vou ver Breno. Ele disse, olha, você veja se você quer isso mesmo, não vá se machucar tanto. Eu disse, eu quero passar a mão, porque ele tinha umas mãos lindas de escultor, de arquiteto. E aí a minha amiga, que trabalhava comigo, disse, Zezita, vamos, eu vou com você. E eu fui. Não vi ninguém. Fui lá junto dele. Quando eu ia saindo, ia chegar, e tinha só amigos meus. E aí eu disse, eu vou sair. Aí um amigo do tempo nosso mesmo disse, Zezita, não faça isso. Você foi a companheira de Breno de 40 anos. O que são 10 anos em 40? Você vai ficar, aí seus filhos vão chegar. Aí eu fiquei, só não fui pro cemitério. Mas, e aí realmente, a partir daí, eu só me lembro hoje das coisas boas que eu vivi com o Breno, que foram realmente um divisor de água na minha vida, conhecer Breno. E hoje passou, eu fui, inclusive, voltei para terapia. Porque eu disse, será que eu estou contente porque Breno morreu? É assim, não, Zezita, é que você não havia se desligado. E a morte desliga a gente. E não, de jeito nenhum. Eu digo, porque eu só me lembro agora das coisas boas. Ela disse, que ótimo que você não lembra das coisas ruins. Porque eu andei esse país inteiro em festivais com Breno. Agora já viajando, eu digo, aqui eu já tive com o Breno. Ave Maria, Zezita. Eu digo, minha vida. Foi minha vida, claro. Não, hoje eu até entendo que do jeito que ele se apaixonou, eu também podia ter me apaixonado. Mas na época foi muito difícil. Muito, muito. A morte é dolorida. Não tem credo, não tem partido. E é que eu não, veja só, na minha vida eu não convivi, minha mãe não deixava a gente ir ao cemitério. Quando a minha irmã morreu, foi uma coisa assim, de ficarmos, que minha mãe ficou uns 2 anos sentada numa cadeira de balanço,
só chorando. Eu tenho uma certa angústia de tratar com a morte. Pelo que ela representa, tá entendendo? Pela separação, pela história de nunca mais ver. Isso me assombra um pouco. Eu não gostaria de fazer teatro só por entretenimento. É entretenimento, mas... E coincidentemente, não tanto quanto o Alfenim, mas todos os meus espetáculos têm algo que desperta o questionamento social. Porque eu respeito o público do jeito que eu respeito meus alunos. Respeito, inclusive o pensamento que não seja igual ao meu, mas eu discuto, eu defendo o meu. Você defende o seu, eu defendo o meu. Quando eu digo, eu dou um texto para ler, eu sei porque eu estou mandando ler aquele texto. Principalmente em pedagogia, não é? Na sala de aula. Eu acho que tem tudo a ver. Na minha história de vida, eu pensei que nunca mais ia viver isso. E foi isso que me irritou profundamente, e está me irritando. Eu estou tentando relaxar. Foi eleito, o povo votou, eu vou dizer que participei disso enquanto eu não lutei o contrário, o tanto quanto, tá entendendo? Porque a arte é tão necessária quanto a educação e quanto a saúde. Aí viver novamente um tempo que não tem mais, porque a gente depende dos projetos, né? A gente não tem uma indústria que perceba que investir em teatro é negócio. Podia ser rendável. Então, por que não patrocinar? Que retrocesso foi esse? Às vezes eu acho que a gente deixou de fazer umas autocríticas necessárias. Tá entendendo? Então foi construindo. Deixando de fazer, a gente estava dando margem a se criar outra coisa, que se criou, cresceu e tomou conta. Tá entendendo? Agora, não sei se também o próprio momento histórico, não sei não, também, o próprio momento histórico do mundo agiu a favor do que está acontecendo no Brasil, né? Por exemplo, a Europa, governantes de direita, né? Os Estados Unidos, a França, quer dizer, se a gente for ver, há uma mudança. A América Latina, que teve um momento de um respiro mais... eu não digo nem de esquerda, mas de ser diferente do capitalismo selvagem. E agora a gente vê ao contrário. Tudo conspira a favor. Então a gente acaba, mas aí eu acho que vou terminar como comecei, pagando para fazer. Que o figurino do meu primeiro espetáculo era um vestido meu. A gente fazia os figurinos, levava da gente. Eu acho que não... vai acabar a gente arranjando o que tem para fazer. Eu vou fazer. O negócio é fazer, é resistir.